presidente Lula não é processado por um único crime, não foi julgado por um único tribunal e, obviamente, não foi condenado por um único crime. Tem os seus direitos políticos absolutamente assegurados. A presidenta Dilma o convida para ser ministro, pelas enormes qualidades que ele tem, foi um dos melhores presidentes da história do Brasil e fará muito bem ao Brasil como ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, ele deve assumir. Eu confio que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reafirmará a assunção do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o que não significa, em hipótese alguma, eu mesmo quero falar deste tema, fugir da justiça. Porque se alguém que vai ser, eventualmente, se for processado por algum motivo, porque é importante os brasileiros perceberem isso, o presidente Lula não responde a um único processo. Neste instante que eu estou dando esta entrevista, o presidente Lula não responde a um único processo no Brasil. Se ele responder a um processo, se alguém abrir algum processo contra ele, que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Julgado de forma equilibrada, com parcimônia, dentro da lei, respeitando a Constituição, e eu tenho certeza que ele jamais será condenado, porque ele não cometeu crime. Fugir da justiça é fazer o que fez o PSDB, quando mandou o deputado Eduardo Azeredo renunciar o mandato de deputado federal para fugir para a primeira instância, para impedir o julgamento do mensalão tucano no Supremo Tribunal Federal. Quando os tucanos iam ser condenados no Supremo pelo mensalão do PSDB, eles mandaram o Eduardo Azeredo renunciar ao mandato para fugir para a primeira instância e não deixar julgar o mensalão tucano no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é a última instância da justiça brasileira. E todos nós brasileiros devemos confiar no Supremo Tribunal Federal. Eu confio no Supremo, sempre digo com franqueza. O único ministro, na minha opinião, que não tem condições ético-morais e de equilíbrio para estar no Supremo é Gilmar Mendes. Os outros 10 ministros podem votar a favor do que eu acredito, contra o que eu acredito. Isso é assim, dentro de um país, de uma democracia. Então, os outros 10 ministros têm toda a minha confiança como brasileiro e espero que tenham dos brasileiros todos. Eu falo de Gilmar Mendes porque ele realmente tem uma atuação descaradamente partidária, né? Então, isso é algo negativo. Um ministro, se nós estivéssemos num outro país, numa outra democracia, jamais se aceitaria um ministro com a postura de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Mas os outros 10 ministros têm nos dado lições de equilíbrio, né, que são importantíssimas num momento de crise política intensa. O Supremo Tribunal Federal tem um papel enorme na manutenção da estabilidade no país. Nós precisamos de serenidade, nós precisamos de estabilidade, respeito às instituições e, como disse a presidenta Dilma ontem, precisamos repactuar o país. Agora, é óbvio que um pacto como esse tem que partir de um pressuposto: o respeito à vontade da população brasileira que elegeu Dilma presidente da República. Eu, por exemplo, incluo num pacto como esse a necessidade de chamarmos uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político brasileiro. Isso sim pode ser um resultado positivo de toda esta crise que nós estamos vivenciando, porque as dificuldades de governabilidade que todos os últimos governos enfrentaram, elas têm a ver com o sistema político brasileiro. Eu, desculpe, estou falando um pouco demais, mas quero dar um outro exemplo, né? Quer dizer, como é que alguém vai acreditar que uma mesma empreiteira, Andrade Gutierrez, que doou 20 milhões e 200 mil para a campanha de Aécio e 20 milhões para a campanha de Dilma. Eu defendo, como brasileiro, que Andrade Gutierrez não deveria ter o direito de doar nenhum centavo para a campanha de político nenhum. Eu defendo uma democracia sem dinheiro empresarial, que, aliás, foi a decisão do Supremo e o que eu sempre defendi como relator desta matéria aqui. Mas só alguém muito ingênuo ou alguém que queira fazer uma criminalização seletiva da presidenta Dilma vai dizer que Andrade Gutierrez tinha duas contabilidades. Uma estava ali organizada no mundo do crime e no mundo da propina. Desta contabilidade ela tirava dinheiro para a campanha de Dilma. E uma outra contabilidade de uma empresa honesta, que nós sabemos que não é uma empresa honesta, por isso mesmo que ela está sendo investigada como uma das empresas que participou ativamente deste cartel criminoso que roubou dinheiro de obras públicas, superfaturando obras públicas, mas que esta empresa criminosa teria ali uma contabilidade totalmente legal, de dinheiro limpo, para dali tirar os 20 milhões que ela doou para a campanha de Aécio Neves. Isso é uma tese absurda. Só mesmo um critério de criminalização seletiva
que queira justificar um golpe de Estado para alimentar uma tese como essa.